sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Componente de História. Eu sou a professora Shirley Botelho e te convido a conhecer aqui comigo o nosso objeto de conhecimento. Relações de poder entre os Estados-nações no contexto geopolítico contemporâneo, compreensão dos processos de ocupação e formação de territórios, territorialidades, fronteiras e redes de comunicação e interação no mundo globalizado, conflitos e disputas sociais, étnicas, culturais, econômicas, ambientais e políticas entre grupos populacionais em diferentes espaços, e o detalhamento imperialismo e neocolonialismo. Vamos então à nossa aula. Muito bem, para contextualizar um pouquinho melhor aqui a nossa aula, nós estamos aqui numa fábrica do século XIX para falarmos da segunda revolução industrial, que está diretamente ligada aqui ao imperialismo, certo? Então, durante o século XIX, especialmente a partir da segunda revolução industrial, as potências europeias intensificaram a busca por novos territórios fora do continente europeu. Esse processo ficou conhecido como imperialismo e ele deu origem ao que chamamos de neocolonialismo, que é a dominação econômica, política e cultural sobre vastas regiões, né, da África e da Ásia. Ao longo da nossa aula, nós vamos nos aprofundar um pouco mais, né, nesses termos, porque são termos que são muito parecidos e em determinado contexto, eles são quase que sinônimos, mas eles têm ali uma diferença que vocês vão perceber aqui no decorrer da nossa aula, certo? Então, para a gente iniciar, introduzir aqui de forma mais inteligível para vocês, trago aqui um vídeo para vocês aprenderem um pouquinho sobre o imperialismo e o neocolonialismo. Relação entre o imperialismo e a fase do capitalismo. O imperialismo e o neocolonialismo estão diretamente ligados ao que chamamos de capitalismo industrial, fase que se consolidou após a Segunda Revolução Industrial, no final do século XIX. Nesse momento, as grandes potências europeias, como Inglaterra, França e Alemanha, enfrentavam uma superprodução industrial, ou seja, produziam mais do que seus próprios mercados podiam consumir. Para manter o crescimento econômico e garantir lucros, esses países passaram a buscar novos mercados consumidores fora da Europa, fontes de matérias-primas baratas, como borracha, algodão, cobre, carvão e etc. Locais para investir capital excedente e expandir seus negócios. Mão de obra abundante e barata, especialmente na África e Ásia. Essa fase do capitalismo, marcada pela expansão agressiva das potências sobre territórios estrangeiros, é chamada de capitalismo monopolista ou capitalismo financeiro, pois estava cada vez mais controlada por grandes bancos, indústrias e conglomerados empresariais. Assim, o imperialismo não foi apenas uma ação política ou militar, mas parte essencial da lógica capitalista da época, que buscava expandir mercados, dominar territórios e garantir lucros para os grandes grupos econômicos das potências industrializadas. Muito bem, então nesse vídeo aqui nós apresentamos de forma introdutória, bem detalhadinha para vocês, né, se apropriarem, como o professor Ian Tutu fala aqui, desses termos que são muito importantes. E agora a gente está aqui num cenário diferente. Nós estamos aqui diante de um povo, né, que está representando aqui a Inglaterra, né, encabeçando essas potências imperialistas, e percebam que ela tem vários tentáculos e está abocanhando ali, né, segurando diferentes porções de terras que representam aqui países da África. Por quê? Porque o imperialismo ali do final do século XIX e início do século XX, ele vai se voltar para países tanto da África quanto da
Ásia. E a gente observa, né, que ao tomar posse e colocar seus tentáculos em cada um desses países, como a África do Sul, Egito, Moçambique, Tanzânia, enfim, e diversos outros, os países imperialistas europeus, eles fizeram isso de forma arbitrária, compulsória, não respeitando as fronteiras, não respeitando a cultura, a religião, as etnias, enfim, desses países europeus. Mas, afinal de contas, o que é o imperialismo? E aí a gente traz aqui o texto para vocês. O imperialismo, ele é a política de expansão e dominação de um país sobre outros. Essa dominação, ela pode acontecer de várias formas, como uma ocupação militar, um controle político, exploração econômica ou uma imposição cultural. Não se trata apenas da conquista de territórios, mas da ampliação de poder e de influência de um império. E esse assunto, ele é de extrema importância, porque o imperialismo, ele também está conectado de forma direta com a Grande Guerra, né, que vai ficar conhecida posteriormente como Primeira Guerra Mundial, já que o imperialismo, ele vai ser uma dessas causas, certo? E a gente vai entender agora um pouquinho as causas do imperialismo ali no século XIX e início do XX. Vamos ter como causas fatores econômicos, uma vez que as potências europeias, especialmente após a Revolução Industrial, elas enfrentaram novas necessidades econômicas que impulsionaram a expansão imperialista. E que novas necessidades econômicas são essas, professor? Vamos a elas. Primeiro, a busca por matéria-prima barata. Na segunda Revolução Industrial, as matérias-primas já eram outras, né? O carvão, que foi muito utilizado durante a primeira fase da Revolução Industrial, mas a partir dessa segunda fase, eles precisam ir atrás de petróleo, de borracha, de algodão, cobre, ouro e etc. Então, à medida em que a tecnologia avançou, eles precisaram dessas novas matérias-primas para dar continuidade à produção industrial. E como boa parte da Europa já havia sido explorada, eles vão se voltar para esses países que contêm, né, essas matérias-primas. Outro fator é com relação à necessidade de novos mercados consumidores. Os países industrializados queriam vender seus produtos para as populações de outras nações. Então, a gente está falando de um período de franca produção industrial. Então, eles produziam tanto que os seus mercados internos não tinham mais condições de suportar toda aquela demanda de oferta. Então, eles vão fazer com que esses países ali da África e da Ásia, eles consumam os seus produtos. Eles vão ser agora esses novos mercados consumidores. Outro fator econômico aqui é enquanto ao investimento de capital excedente, ou seja, está se produzindo tanto, né, se vendendo tanto também para esses países que estão sendo explorados economicamente, que está sobrando, tem capital excedente aí, sobrando dinheiro. Então, os lucros industriais, eles eram altos e os empresários buscavam locais onde pudessem investir com maior retorno. Então, eles vão investir em ferrovias, vão investir em infraestrutura para fazer escoar melhor esses produtos. Temos também o controle de rotas comerciais, que garantiam o domínio de portos e canais estratégicos, como, por exemplo, o Canal de Suez, né, que foi controlado pelo Reino Unido. Tinha como objetivo facilitar o transporte de mercadorias. Por isso, essas nações, elas vão impor ali as suas políticas, né, para ter controle a esses canais, a esses acessos. Temos também fatores políticos que vão influenciar o imperialismo. Essas disputas políticas e estratégicas entre as grandes potências que envolviam a disputa por prestígio internacional. A gente observa aqui no nosso texto
que possuir colônias era símbolo de poder e grandeza. Então, quanto mais colônias aquele país tivesse, né, maior seria o seu destaque internacional. Isso levava a uma competição entre as potências europeias. Países como a Alemanha e a Itália, que tiveram a sua unificação ali no século XIX, né, de maneira tardia em relação à Inglaterra, à França e outros países, eles queriam se afirmar como potências imperiais e, para isso, eles precisavam demonstrar que possuíam controle sobre outros territórios. Além disso, tinha a questão da segurança militar e o controle de territórios estratégicos, né? Manter bases militares em colônias contribuía para proteger as rotas e os interesses nacionais. Então, eles precisavam estabelecer nesses países, nessas colônias, as suas bases militares. E também quanto ao fortalecimento do nacionalismo, uma vez que conquistar colônias era visto como uma forma de unir a população em torno de um orgulho nacional. Então, se vendia muito, né, aquela propaganda de que o Reino Unido, por exemplo, que é um dos países que mais vai se apropriar de territórios na África e na Ásia, faziam campanhas, né, do quão gloriosa estava sendo a sua fase política e econômica à medida em que eles conquistavam cada vez mais territórios nesses continentes. Então, além desses fatores políticos e econômicos, tem a questão ideológica também, que é muito importante para fundamentar essas ações. As ideias da época, elas foram fundamentais para justificar e legitimar a dominação imperialista. Então, quais são esses fatores? Nós temos o racismo e a ideia de superioridade europeia, né? Uma vez que muitos europeus acreditavam que eram civilizados e superiores aos povos africanos e asiáticos. Esse pensamento, ele é muito importante, porque ele vai dar certa legitimidade para toda a população, né, acabar apoiando essas ações. Então, eles acreditavam que eles eram superiores, que eles eram civilizados e que eles precisavam levar essa civilização a esses povos. Então, dentro disso, eles vão utilizar o conceito, a ideia do darwinismo social, que é uma interpretação equivocada das ideias de Darwin, segundo a qual os mais fortes, no caso ali os europeus, né, deveriam dominar os mais fracos. Qual era a ideia de Darwin? Darwin dizia que a espécie mais forte, que a espécie que conseguisse melhor se adaptar ao meio ambiente, à natureza, ela teria vantagem sobre espécies que não tiveram êxito nessa adaptação. E os europeus, os ideólogos, eles vão trazer de forma bastante deturpada esse conceito para o meio social. Eles vão dizer que existe sim espécies de seres humanos que são superiores. E quem seriam esses superiores? Seriam os próprios europeus, né? Que eles se vendiam, se achavam superiores em relação aos demais povos. E isso lhes garantia o direito de dominar os mais fracos. Somado a isso, temos o fardo do homem branco, né? A ideia de que os europeus tinham a missão de civilizar os povos considerados atrasados. Então, eles de fato vendiam essa imagem de que os povos que não tinham ali os seus costumes, os seus hábitos, a sua cultura, a sua religião, eles eram incivilizados. E essa ideia, ela vai fazer com que
eles se coloquem como pessoas que estão ali para ajudar, para levar civilização, para levar novos costumes a esses povos. E esse vai ser um apelo muito forte que vai ser utilizado nesse contexto do imperialismo. Há também a questão religiosa, né? Quando missões católicas e protestantes queriam converter os povos colonizados ao cristianismo, o que ajudava a consolidar esse domínio cultural europeu. E aí, ignorando, né, as crenças, a religião e a fé de todos esses povos. Então, percebam que nós estamos falando, quando colocamos aqui o imperialismo, estamos falando de uma dominação de forma globalizada no seio dessas sociedades africanas, né? Então, eles vão controlar a questão política, religiosa, cultural e principalmente a questão econômica, certo? Então a gente já tem ideia, já temos em mente muito bem cristalizada aqui o que é o imperialismo. Vamos voltar o nosso olhar agora para o neocolonialismo. Então temos aqui o conceito de neocolonialismo, que é o processo de ocupação e dominação da África e da Ásia pelas potências europeias no final do século XIX e início do século XX. O termo neo significa novo, pois esse processo ele diferia da colonização iniciada no século XVI, certo? Então tenhamos em mente que esse neocolonialismo ele traz esse conceito novo e para se diferenciar da colonização implementada ali iniciada, né, por Portugal e Espanha. E aí, já que a gente tem esse conceito, vamos entender um pouquinho qual é a diferença entre o colonialismo e o neocolonialismo. Vamos lá. O colonialismo do século XVI e XVIII, né, ali entre o XVI e o XVIII, teve como maiores potências Portugal e Espanha, que foram pioneiras na expansão marítima, né, no contexto ali das grandes navegações iniciadas no século XV, ok? Mas a colonização, de fato, ela vai se dar de forma mais preponderante a partir ali do XVI. E qual é a diferença aqui para o neocolonialismo do século XIX e XX? Ele teve como maiores potências o Reino Unido, Bélgica, Prússia, França e a Itália. Então, nós temos um novo eixo de dominação aqui no século XIX. No colonialismo, houve a exploração de metais preciosos e a cana-de-açúcar, né? Enquanto que no neocolonialismo, a exploração é de matérias-primas industriais. E aí a gente vai ter carvão, petróleo, algodão, borracha, dentre outros. E a maioria para atender a essa produção industrial. No colonialismo, nós vamos ter a colonização voltada para a metrópole, certo? Ou seja, as pessoas, os colonos eram enviados ali para as colônias, mas essa produção, ela era toda em prol da metrópole, enquanto no neocolonialismo era uma dominação com ocupação militar direta para estabelecer essa predominância dos países imperialistas nas regiões africanas e asiáticas. No colonialismo, a América era o principal alvo, né? Já que era ali o novo mundo, né? O mundo recém-descoberto pelos europeus, ok? Já o neocolonialismo, nós vamos ter a África e a Ásia como principais alvos. Havia pouca infraestrutura ali entre o século XVI e XVIII, enquanto que no século XIX e XX, eles vão investir em infraestrutura com a construção de ferrovias, portos e etc., com o objetivo de exportação, de facilitar o escoamento desse material.
Além disso, a ideologia principal aqui do colonialismo é a expansão do cristianismo, né? Salvar aquelas almas dos povos originários que habitavam as Américas. Enquanto o discurso agora no neocolonialismo é uma missão civilizatória, levar a civilização a esses povos. E só para a gente entender um pouquinho, vocês percebam que quando a gente está falando de imperialismo e neocolonialismo, eles parecem a mesma coisa? Sim, né? Então vamos tentar entender um pouquinho qual é a diferença. Olha só, o imperialismo, como a gente viu, ele é essa dominação militar, econômica, cultural sobre determinados povos, ok? Enquanto que o neocolonialismo, estamos falando de um fato específico, isolado, entre ali no século XIX e início do século XX. Então, quando eu falar de neocolonialismo, eu estou falando de imperialismo, ok? Mas nem sempre, quando eu falar de imperialismo, eu estou me referindo a neocolonialismo. Tá? Só para fechar esse momento, o imperialismo é algo que abarca uma coisa maior e pode ter em diferentes contextos. O neocolonialismo, ele se aplica, esse termo só é aplicado a essa dominação cultural, política, econômica, ali no século XIX e XX, ok? Quando as potências europeias vão atrás desses territórios para dominá-los, ali na África e na Ásia, certo? Então, explicada aqui essa diferença, a gente vai continuar aprofundando o nosso conhecimento sobre o neocolonialismo, que tem como características o domínio direto e violento. Em muitos casos, houve ocupação militar, guerras de conquista e repressão brutal contra as populações locais. Eu acho que o exemplo mais notório disso, né, é em relação ao Congo, né? O governo belga, né, lá na Bélgica, eles se apropriaram ali do Congo e foi feita uma repressão muito violenta. Milhares de congoleses morreram de forma bastante violenta, mediante tortura, para produzir cada vez mais, para enriquecer o rei da Bélgica. Então, essa agressividade, essa violência é uma das características do neocolonialismo. Outra característica é a divisão arbitrária dos territórios. No caso da África, as fronteiras criadas pelos europeus ignoravam a diversidade étnica, cultural e linguística, provocando inúmeros conflitos. Então, se a gente olhar o mapa da África, a gente pode observar que ele foi quase ali cortado com uma régua, né? Porque quando houve essa divisão da África, a partilha da África, que a gente vai mostrar para vocês logo mais, não se respeitou nenhuma questão étnica, geográfica. Por isso que a África, até hoje, infelizmente, é palco de inúmeros conflitos civis, porque eles retiraram etnias, né, que eram amigáveis, amistosas, e juntaram territórios com etnias que tinham conflitos históricos e mantêm esses conflitos até hoje. Então, não foi respeitada essa história, né, toda essa carga cultural histórica que os povos africanos tinham. Outro fator aqui é em relação à exploração econômica intensa. As riquezas naturais, elas eram extraídas para abastecer as indústrias europeias. Povos colonizados foram obrigados a trabalhar em condições precárias, muitas vezes em regime de trabalho forçado. E voltando aqui para o exemplo do Congo belga, né, onde eles tinham que extrair borracha, e quando eles não conseguiam cumprir com a demanda estabelecida para o dia, eles eram mutilados. Então, existem diversas imagens e relatos, né, dessas pessoas sem o braço, sem um membro, por conta de não ter conseguido atender a essa carga diária de trabalho. Então, a gente observa que essa foi uma exploração, de fato, muito intensa e cruel. Voltando aqui para as nossas características,
Outra é a imposição cultural, quando os europeus eles impuseram os seus costumes, suas línguas, religiões e valores, o que acabou desvalorizando ou destruindo as culturas locais. Então, esse aqui é o apanhado geral de características do neocolonialismo. E aí a gente parte agora para explicar um evento histórico muito importante nesse contexto, que é a partilha da África. A partilha da África ela foi formalizada na Conferência de Berlim, que ocorreu entre 1884 e 1885, quando as potências europeias dividiram o continente africano entre si, sem consultar as populações locais. Então, a gente vai ter Bélgica, França, Reino Unido, Alemanha, Itália e Portugal se apropriando de vastas regiões. A gente observa aqui o nosso mapa. Percebam, né? Nós temos aqui ao lado direito as bandeiras dos países imperialistas e como que eles o dividiram, né? Houve ali uma verdadeira partilha da África. Os únicos países africanos que não foram colonizados foi a Etiópia e a Libéria. Para a gente continuar contextualizando, quando a gente falar da Conferência de Berlim, a gente precisa entender que estava num contexto de extrema disputa territorial com o objetivo, né, de conseguir matéria-prima, dominação, enfim. Então, para tentar evitar um conflito, um embate, uma guerra de fato, o chanceler Otto von Bismarck, ele vai solicitar nessa conferência, que é da Alemanha, recém-unificada, recém-estabelecida, ele queria ali também uma fatia dessas porções ali na África. No entanto, quem vai conseguir maiores territórios vai ser a Inglaterra e a França, e assim dividindo entre os demais países. E como a gente falou no início da nossa aula, nós estamos sempre falando, né, que essa dominação em relação à África e à Ásia. Vamos entender um pouquinho o contexto asiático? Aqui em relação à dominação da Ásia. A Índia, ela foi transformada em colônia britânica. O Vietnã, o Laos e o Camboja foram controlados pela França, e a China, ela foi alvo de várias interferências. Então não chegou de fato ter uma dominação presencial, mas ela sofreu diversas interferências da Inglaterra. E aí, isso vai levar às guerras como do ópio e as áreas de influência estrangeira. Então, perceba, a gente tem aqui na nossa imagem, né, os principais representantes ali das potências europeias do período, disputando também uma fatia ali da China. E quais são as consequências do imperialismo e do neocolonialismo? A gente tem aqui, né, dois lados. Temos o lado dos países dominados e dos países dominantes imperialistas. Para os países dominados, houve a perda de soberania, ou seja, eles não detinham mais poder político ou econômico para mandar, para tomar decisões que beneficiassem os seus países. Pelo contrário, as decisões tomadas eram de forma arbitrária pelos países europeus, que não visavam o benefício desses povos. Então, eles também sofreram com a exploração intensa dos seus recursos naturais, que eram todos destinados para atender ao mercado europeu, além das transformações forçadas nas culturas locais, né? A gente vai ter aquela questão da divisão arbitrária de seus territórios e da imposição da cultura desses povos. E em relação às consequências para os países dominantes, vamos observar. Ainda temos aqui a questão das fronteiras artificiais, né? Especialmente na África, ainda conectando as consequências aos países dominados da África e da Ásia, né? Essa imposição de fronteiras que provocaram e ainda provocam conflitos étnicos e guerras civis.
por conta de não respeitar a antiga divisão que havia antes da chegada dos países europeus. Então, houve com isso um legado de desigualdade, pobreza e dependência econômica até os dias atuais. E agora sim, a consequência para os países dominadores, né? Houve o enriquecimento da burguesia industrial, que é ela que vai se beneficiar de todos os lucros obtidos com essa dominação. Consequentemente, o crescimento das metrópoles. Onde estão as metrópoles? Estão na Europa. E o avanço do capitalismo. E toda essa disputa por esses territórios, ela vai levar ao aumento das tensões entre as potências europeias, o que contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Esse não é um fator isolado que vai levar à guerra, mas ele é uma das vias que vai desencadear a Grande Guerra que ocorreu entre 1914 e 1918, certo? Então, assim, nós finalizamos a nossa aula e até a próxima.